Olá, como vai? Meu nome é Vanderlei, sou coronel da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, do Ministério Sentinelas de Cristo, que é uma associação de militares e policiais evangélicos, e junto com o meu irmão Coronel Terra, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e também vice-presidente do PMs de Cristo, juntos somos coordenadores do Ministério de Oração e Intercessão da União dos Militares Evangélicos do Brasil, UNCEP. E neste mês, a partir do dia 24 até o dia 27, em São Paulo, estaremos juntos no Congresso Nacional da UNCEP, o Encontro Nacional da UNCEP, encontro de militares, mas que terá a participação de vários civis, várias pessoas ligadas à sociedade civil organizada. E eu estou aproveitando a oportunidade para convidar a você, líder, a você que lidera um movimento, um encontro de oração pelo Brasil, pelo seu estado, pela sua cidade, pela sua igreja, e que sente que estamos num momento em que é hora de juntos orarmos e trazermos a manifestação do reino de Deus para a nossa pátria amada chamada Brasil. E durante esse encontro do dia 24, teremos um momento especial, onde nos conheceremos e estaremos juntos, os líderes de oração, para que possamos montar um calendário juntos, um cronograma, para que todos nós, no ano de 2020, possamos estar falando a mesma linguagem, possamos estar juntos, ligados no corpo, como um exército de Deus, profetizando, declarando e decretando o reino de Deus no Brasil. Para isso eu quero substanciar tudo isso com a palavra, com a própria palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você no livro de Números, capítulo 1 e 2, e queria que você acompanhasse comigo, que diz assim: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no local de encontro, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses você e Arão devem contar segundo os seus exércitos. De cada tribo, vocês terão a ajuda de um homem que seja chefe da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que ajudarão vocês. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Jurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zoá. De Zebulon, Eliabe, filhos de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aizer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deu. De Naftali, Aira, filho de Enã. Estes foram os escolhidos da congregação, os chefes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão reuniram estes homens, que foram designados pelos seus nomes. Deus já designou esses nomes. E tendo ajuntado toda a congregação, no primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias,
segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça. Todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naftali, 53.400. Estes foram os homens contados, os quais Moisés e Arão contaram com os chefes de Israel, que eram 12 homens, cada um representando a casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Quantos serão no Brasil? Continuando, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não faça a contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel, mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele.
Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo for armado outra vez, os levitas o farão. O estranho que se aproximar será morto. Os filhos de Israel acamparão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte ou junto à sua bandeira. Não tem problema sermos de tribos e de bandeiras diferentes. Só temos que estar no mesmo acampamento, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim o fizeram. O Senhor disse ainda a Moisés e Arão: os filhos de Israel, os filhos de Deus, acamparão junto ao seu estandarte, junto às insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Os que acamparem ao leste, para o lado do nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será chefe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele acampará a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zoar, será chefe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será chefe dos filhos de Zebulon, e o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados no arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisu, filho de Sedeu, será chefe dos filhos de Ruben, e o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Jurizadai, será chefe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eleazaf, filho de Deuel, será chefe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas. E estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda do encontro, com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes, as suas bandeiras. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado oeste. Elisama, filho de Amiúde, será chefe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será chefe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será chefe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas. E estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas. E Aizé, filho de Amizadai, será chefe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele acampará a tribo de Asser, e Pagiel, filho de Ocrã, será chefe dos filhos de Azer. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naftali, e Aira, filho de Enã, será chefe dos filhos de Naftali. E seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan
foram 157.600. E estes marcharão no último lugar, segundo seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Deixa eu repetir. Foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim acamparam, conforme os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. E é nesse texto que nós estamos baseando para te chamar para participar do projeto Pátria Amada, onde as lideranças de diversas tribos, de movimentos de oração, em todo o Brasil, nós podemos sim acampar juntos, cada um com seus estandartes, e marchar juntos também, cada um segundo o estandarte. Mas o tabernáculo está no meio, os levitas conduzindo este processo de armar e desarmar o acampamento. E a trombeta, quem vai tocar é o nosso próprio Deus, é o nosso general de guerra. É por isso que nós estamos te chamando e te convocando, para estar conosco, do dia 24 agora, até o dia 27, para nos conhecer o projeto Pátria Amada, que é um projeto da União dos Militares Evangélicos do Brasil, a UNCEB, para que nós juntos, em 2020, todos os movimentos, todas as lideranças, todas as chefes de tribo, todos os exércitos, todos os soldados, estejamos juntos, numa mesma linguagem, caminhando juntos. E para isso eu quero deixar para você o telefone do Coronel Terra, que está organizando diretamente em São Paulo esse encontro da União de Militares, que teremos vários ciclos de palestra, e dentro deste congresso um encontro de lideranças de movimentos de oração. E nós queremos que você esteja conosco. Esses líderes de movimento de oração é que vão dar origem ao projeto Pátria Amada. Então, é 11, né, o DDD de São Paulo, 998641777, Coronel Terra, 11, São Paulo, 998641777. É Zap, é o telefone dele, ele está diretamente envolvido lá em São Paulo. E eu, Coronel Vanderlei, aqui de Minas Gerais, 31 99976-2179. Irmãos, o Brasil é a nossa terra prometida. Vamos organizar o nosso exército. Vamos colocar esses homens armados e maduros, que são homens e mulheres, maduros, para que possamos tomar a terra prometida a nós, que é o Brasil, em todas as áreas de influência. Contamos com você, te esperamos. Venha conosco e nós te agradecemos a atenção e queremos te abençoar, te bendizer agora, bendizer a Deus por você estar nos ouvindo agora. Então, contamos com você. Fique na paz.